crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra novamente e cremos que a Tua palavra é verdade. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos a maravilha da Tua lei. Dá-nos, ó Senhor, sabedoria para entender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Toda vez que leio esse texto, sempre me pergunto por que os discípulos agiram da maneira como agiram. Por que aqueles que estavam sendo treinados por Jesus e que muitas vezes observaram Jesus receber pessoas, agora se levantam para separar pessoas do Senhor? A minha versão começa no verso 13 com a expressão então. Essa expressão então quer dizer para nós que os fatos que serão descritos estão relacionados aos fatos descritos anteriormente. E se queremos entender a causa ou porquê os discípulos de Jesus agiram como agiram, nós precisamos olhar os relatos anteriores, olhar para o capítulo 10. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo o primeiro verso do capítulo 10. O capítulo 10 começa apresentando para nós Jesus deixando a região da Galileia e indo para a região da Judéia, da além do Jordão. E quando ele chega, rapidamente uma multidão cerca Jesus, e como de costume, ele dá tempo para aquelas pessoas ensinando sobre o reino de Deus. E enquanto Jesus está ensinando aquela multidão, algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, um grupo específico do povo de Israel, se aproxima de Jesus para experimentá-lo. Veja o que diz no versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe qual foi a maneira que aqueles fariseus, que acreditavam que eram mais santos, mais piedosos, mais fiéis à lei de Deus, às tradições, o que eles usaram para experimentar Jesus, para testar Jesus? Eles usaram o tema, um dos temas que era mais debatido naquela época, a respeito do divórcio. O divórcio era um tema muito debatido naquele tempo. E eles se aproximam de Jesus e perguntam: é correto, é lícito ao marido repudiar sua mulher? É lícito ao marido dar cartas de divórcio, separar-se da sua mulher? Eu preciso dizer para os irmãos que a intenção desses homens não era aprender a verdade. A intenção desses homens era criar uma situação para pôr Jesus em xeque, numa armadilha.
A intenção deles era jogar Jesus contra Herodes Antipas, que havia tomado Herodias por sua esposa. Lembra-se disso? Sim. A intenção deles era expor Jesus à autoridade governamental ou expor Jesus à tradição recebida pelos antigos. É correto então, Senhor, da carta de divórcio? Jesus conhecia o coração deles. E esse tema era um tema tão debatido naquela época que o povo se dividia em dois grupos. Haviam dois rabinos naquela época que dividiam o pensamento sobre esse tema. Um era mais conservador e o outro era mais liberal. E o povo se dividia nesses dois grupos. Então o que eles queriam era que Jesus definisse de que lado ele estava. De alguma forma Jesus seria colocado numa situação de armadilha. Só que Jesus conhecia o coração desses homens, conhecia a intenção deles. E no verso 3 ele disse assim: o que foi que ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu lavrar cartas de divórcio e repudiar sua mulher. Moisés respaldou a nossa posição. Então Jesus interpreta de maneira correta Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, o texto que ele cita. Jesus diz assim: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Não era projeto, não era propósito, mas porque o coração de vocês era duro, o coração de vocês era resistente, o coração de vocês queria seguir a maneira de vocês, a vontade de vocês, o jeito de vocês. Mas esse não é o princípio. Então Jesus os leva ao início de tudo, ao projeto original de Deus. No verso 6, porém desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. Completa, os irmãos, então o final do texto. Uma só carne. De modo que não são dois, mas uma só carne. E o verso 9, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Separe. Aleluia, Jesus. Então ele dá a compreensão correta do texto e traz aquelas pessoas para compreender o projeto original de Deus. E qual é o projeto de Deus original? O que Deus uniu, não separe o homem. Então aqueles que foram com a intenção de colocar Jesus à prova são quebrados com a sabedoria do Senhor. Mas se você continuar olhando o texto, olha o verso 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. Agora Jesus não está mais com os fariseus, ele chega a uma casa e ele está com os discípulos. E os discípulos voltam a interrogar Jesus sobre este assunto. Qual assunto? Mas eles já não tinham ouvido Jesus falar. Mas eles voltam ao mesmo assunto, o mesmo tema, o mesmo propósito. Isso é para nos fazer entender que esse tema era um tema forte de debate naquela época. Então Jesus começa a expor o que ele havia ensinado para os discípulos, para a multidão e para aquele grupo de fariseus. E enquanto Jesus está ensinando os discípulos, enquanto os discípulos estão tendo um momento de reflexão teológica profunda com Jesus, quem que entra na casa? Quem que entra na casa? As crianças, gente.
Imagine a cena. Os discípulos estão agora só com Jesus. Não tem mais multidão. Não tem os fariseus. E eles estão curiosos para continuar a aprender com Jesus sobre esse tema quente. E enquanto eles estão ali sozinhos, na quietude daquela casa, ouvindo Jesus ensinar, quem que entra? Como é que você acha que as crianças entraram? Correndo. Com certeza, por quê? Elas estavam sendo levadas para onde? Para falar com Jesus. Para estar com Jesus. Então elas não andaram devagarzinho. Elas iam se encontrar com Jesus. E as crianças amavam o Senhor Jesus. Abraçaram ele. Ah, minha gente, quando aquela criançada, levada por alguns, entra na casa e rompe o silêncio. Aleluia. Quando aquelas crianças, felizes da vida, entram naquela casa, talvez naquele movimento normal de criança, e atrapalham na cabeça dos discípulos aquele momento solene deles, só deles com Jesus, o que os discípulos fizeram? Que bom, crianças, que vocês chegaram aqui para participar desse momento importante e solene com o Senhor Jesus. Que felicidade é ter vocês aqui. Foi isso que eles fizeram? Não. Não. Entenderam então por que aqueles discípulos agiram da forma como eles agiram? Porque agora as crianças estão atrapalhando. As crianças estão quebrando o momento que era só deles. Jesus é só nosso agora. Por que vocês vieram para cá agora atrapalhar a gente? O nosso assunto aqui é mais importante, tem mais valor, tem mais implicações, é mais profundo. Deixa a gente com Jesus aqui, atrapalha Jesus em outro momento. Foi por isso que eles agiram dessa forma. E a Bíblia diz que então aqueles discípulos ficaram agindo para impedir as crianças de se aproximarem do Senhor. O texto diz que eles repreenderam as crianças. E qual foi a reação de Jesus? Que bom, discípulos, que vocês foram zelosos comigo. Eu estava precisando de um momento solene só entre eu e vocês, e chegou essa turma de crianças para atrapalhar tudo. Mas que bom que vocês agiram antes de mim e repreenderam e atrapalharam. Foi isso que Jesus fez? Não. A Bíblia diz que quando Jesus viu os discípulos agindo da maneira como eles haviam agido, o texto diz que Jesus ficou indignado. Põe para buscar na internet a imagem desse texto e você vai encontrar Jesus sentado com crianças assim à sua volta, uma borboletinha, uma flor, a borboleta voando e Jesus assim sorrindo. Não é a imagem do texto. A expressão indignação aqui, que aparece nesse texto, foi a mesma indignação que Jesus sentiu vendo a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. A indignação que aparece aqui foi a mesma indignação que Jesus sentiu quando chegou ao templo e viu o comércio, a perversão do culto a Deus. Então Jesus não bateu palma, Jesus não incentivou os discípulos, Jesus ficou indignado. Ele ficou indignado com a atitude daqueles que deveriam reagir de maneira completamente diferente. Ele ficou indignado. Então ele deu uma ordem